Gênesis capítulo de número 40. Eu quero que você me acompanhe a leitura a partir do versículo de número 6. Gênesis 40, a partir do versículo 6. Vamos começar. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Agora eu quero que eu dê a sequência. Pule para o versículo de número 20, por favor. Agora para o número 20, paramos no 13, agora pule para o 20. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe, e ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é o tempo e o modo de Deus. É hoje. Aperta o cinto aí, vai. Diga comigo: o tempo e o modo de Deus. Amém? Queridos, talvez alguém que não passou por essa passagem bíblica vai ter um pouco de dificuldade de se situar. Então, bem rápido aqui, só para você entender. José aqui, ele já saiu da casa de Potifar, diante de um relatório que aquela mentiroso que a mulher de Potifar lhe dá. Então ele manda prender José, mas só que não é numa prisão comum. José, ele é preso e vai junto, sabe aquela prisão só de universitários? É para lá que ele vai, é para a prisão de seu senhor, de Faraó. Então ele está na prisão, e tanto o copeiro-chefe quanto o padeiro-chefe fizeram coisas dignas da ira de Faraó. Então Faraó manda os prender, e é no mesmo lugar onde José está. Mas só que a Bíblia fala que o Senhor era com José, que veio alcançar o favor do chefe do cárcere, e que entregou em suas mãos a chave do cárcere e pediu para ele tomar conta de todos os presos. Então ele está ali trabalhando e servindo a todos ali. E o texto nos fala aqui que nós chegamos aqui, que num belo dia ele chega de manhã, e tanto o copeiro-chefe quanto o padeiro-chefe estão muito tristes, porque ambos tiveram sonhos e não tinha quem os interpretasse. E aí o que eu acho tremendo aqui, que já começa aqui na vida de José, é que ele joga para Deus. Ele diz: porventura não é Deus o dono das interpretações? Não é Deus que desvenda os mistérios? Fala-nos, me fala qual foi o seu sonho, me falem os sonhos de vocês, e será dada então a interpretação. Ok, então preste atenção, e o texto dá para você perceber que se cumpriu exatamente o que José havia da parte do Senhor interpretado no que diz respeito aos sonhos que aqueles 2 homens tiveram. O copeiro-chefe foi restituído, reintegrado à sua posição de copeiro, a ponto de servir o cálice na mão do próprio Faraó, o cálice de uva, de vinho. Então ele foi reabilitado, e o padeiro-chefe foi condenado a morrer enforcado. E exatamente aconteceu aquilo. Após 3 dias aconteceu, do dia que foi interpretado, 3 dias depois aconteceu, e exatamente como foi interpretado no sonho de ambos. José interpretou e aconteceu exatamente assim.
Agora, preste atenção num detalhe aqui. Antes do copeiro-chefe, antes dele sair da prisão, José lhe faz um pedido. Antes dele sair da prisão, o homem já está para sair, porque está para se cumprir exatamente o que José havia falado. Então, antes dele sair, qual é o pedido que José lhe faz? Gênesis capítulo 40, versículos 14 e 15. Olha o pedido. Ele pede assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Este é o pedido que José faz ao copeiro-chefe, que ele sabia, de acordo com a interpretação, não seria condenado à morte, mas seria restituído, seria reabilitado à sua função. Então ele, sabendo que ele vai estar novamente diante de Faraó, ele diz: olha, quando você estiver lá, quando estiver acontecendo tudo bem, de acordo com a interpretação do sonho, lembra-te de mim e roga em meu favor diante de Faraó, para que ele me tire desta casa, desta masmorra. Agora entenda isso aqui comigo. Por que José está fazendo esse pedido? Ele deixa claro aqui: eu estou aqui injustamente, eu fui roubado da casa de meus pais. Esse aqui que está um grande problema às vezes, você sabe qual é? É a gente olhar para a situação e dizer: será que eu mereço estar passando pelo que eu passei? O José disse: eu não adulterei com aquela mulher e eu estou aqui como um adúltero. Aí você vai perguntar: Sadraque, Mesaque e Abednego, o que foi que vocês fizeram de ruim para ser lançado na fornalha? Nada. Daniel, o que você fez de ruim para ser lançado na cova dos leões? Nada. Aí é que entra um ponto aqui para a gente ficar refletindo. É que nem sempre, às vezes, coisas ruins acontecem porque a pessoa fez algo ruim. Às vezes acontece porque ela está fazendo coisa boa. Desculpa aí. Mas às vezes acontece, José está olhando: me colocaram injustamente aqui, então intercede em meu favor, para que eu saia daqui, para que eu não continue aqui. Lembra-te quando tudo te ocorrer bem. Mas olha o que está escrito no capítulo 40, versículo 23. Olha o que está escrito: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ingrato. Ah, se eu te pego. Pastor, ou esse copeiro-chefe sofria de uma anemia profunda, anemia não, eu falei correto de manhã. Não, mas isso era só para saber se vocês estavam ligados mesmo. Brincadeira. Ou esse copeiro-chefe sofria de uma amnésia profunda, ou estava debaixo de um espírito de ingratidão. Só pode. Porque não é possível, gente, 3 dias, faça assim comigo. 3 dias, gente, não é possível. O homem esqueceu de José e esqueceu do que ele lhe pediu. E ele está diante de Faraó servindo, está de boa na festa de aniversário. O José, ó, já era, não sei nem quem é. O que ele te pediu? Não sei, alguém me pediu alguma coisa? E parece que nada aconteceu. A Bíblia nos diz que ele se esqueceu de José. Dele ele não se lembrou. Dele ele não se lembrou. Agora pense comigo. Às vezes a gente para e acaba declarando, dizendo: existem muitas pessoas neste mundo que talvez sofrem de uma amnésia, que talvez estão debaixo de um espírito de ingratidão, porque não reconhecem aquilo que recebem. Não reconhecem. Ah, foi Deus que deu, porém, por intermédio de quem? Não é assim que a gente faz às vezes? Olha quem foi o canal. Está querendo que o ego seja massageado, né? Foi Deus que deu, sim. Mas quem ele usou para interpretar o sonho? Quem? E agora está esquecendo, seu ingrato, né? Está com essa doença, essa amnésia.
Então, pare para você refletir. Às vezes a gente chega a esse ponto de dizer, pastor, inclusive dentro da igreja. Parece irmãos que sofrem dessa amnésia, que esse espírito de ingratidão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você não esquecer. Essa poderia ser a resposta de muitos de nós para justificar o esquecimento do copeiro-chefe. Ou dizer que ele sofria de amnésia, ou que ele estava debaixo de um espírito de ingratidão. Mas, nesta noite, eu ouso dizer algo para você, e eu quero que você ouça com atenção. Eu ouso dizer que a razão do esquecimento não foi nem amnésia e nem ingratidão. Pastor, qual foi a razão? Por que aquele homem se esqueceu de José e de seu pedido? Ouça o que eu vou lhe dizer aqui. O próprio Deus fez o copeiro-chefe se esquecer de José e do seu pedido. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui. Eu não estou lhe perguntando, eu estou afirmando. O próprio Deus fez o copeiro-chefe se esquecer de José e de seu pedido. De repente você pode dizer, pastor, misericórdia, isso aí que está falando, isso não é de Deus não, está amarrado. Preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer, vou afirmar aqui, preste atenção. Eu vou repetir, o próprio Deus fez o copeiro-chefe se esquecer de José e do pedido que este lhe fizera. Aí você pode me perguntar, pastor, por que então Deus fez o copeiro-chefe se esquecer de José e do pedido que este lhe fizera? Escute, Deus fez ele se esquecer porque Deus não estava precisando de um padeiro no Egito. Deus não estava precisando de um padeiro-chefe no Egito, gente. Pastor, faça eu entender melhor isso, faça. Olha aqui para mim, ligue aqui comigo. Quem estava na prisão? Copeiro-chefe e padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos. José interpreta, copeiro, daqui a 3 dias, você vai ser liberto e vai ser restituído à sua posição. Padeiro, chefe, desculpa aí, mas daqui a 3 dias, você vai ser tirado daqui, mas você vai ser enforcado. Exatamente acontece aquilo, olha aqui para mim. Se o copeiro-chefe, ao sair de lá, no dia do aniversário de Faraó, se ao sair de lá, ele se lembra de José, ele iria, Faraó, você sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive um sonho, e um prisioneiro chamado José, ele disse que Deus interpreta sonhos, e eu falei o sonho, e ele da parte de Deus interpretou, e aconteceu exatamente como ele falou. Eu fui restituído a minha função, e o Senhor mandou enforcar o padeiro-chefe de acordo com a interpretação do sonho. Olha aqui para mim, se ele se lembra de José, ao ser liberto, o que era que o Faraó estaria precisando do quê? Ele estaria precisando de um padeiro-chefe, porque aquele homem iria ser morto enforcado e o cargo iria ficar vago. Qual seria a pessoa mais indicada para assumir aquele cargo? José? Seria a pessoa mais indicada e teria indicação de alguém de confiança do Faraó. Então escute, por que eu afirmo que Deus fez de propósito o copeiro-chefe se esquecer de José e de seu pedido? Porque Deus não estava precisando no Egito de um padeiro-chefe. Eu quero que você pare para você entender isso aqui. Eu vou me aprofundar mais, você vai entender aquilo que eu quero lhe transmitir da parte do Senhor. Escute, não almeje e nem deseje algo que não está no coração de Deus para a sua vida. Vou repetir, não almeje e nem deseje algo que não está no coração de Deus para a sua vida. Porque às vezes tem gente apelando, mas rapaz, nem que fosse para ser um padeiro. Não estou desfazendo da profissão. Ok? Mas tem gente apelando, gente, qualquer porta que abrir, estou dentro. Cuidado. Não almeje e nem deseje aquilo que não está no coração de Deus para a sua vida.
Está começando a fazer sentido para alguém isso aí que eu estou falando? Caminhe comigo, ainda tem mais aqui para compartilhar para você. Nós precisamos entender algo muito importante da parte de Deus para a nossa vida. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Olha o que o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pastor, olha o que está escrito, Gênesis 41, parte A do versículo 1. Gênesis 41, a parte A. Por favor, você pode ler comigo, é tão curto o versículo. 1, 2, 3 já. Passados 2 anos completo, Faraó teve um sonho. Poxa vida, podia acontecer tudo em 3 dias. Daqui a 3 dias, Deus cega o homem. Deus apaga a memória dele da prisão de José. Se passam 2 anos. Faça assim comigo. 2 anos. E você poderia me perguntar: pastor, por que tiveram que se passar 2 anos? Por que Deus permitiu que todo esse tempo, imagina, todo esse tempo, o copeiro-chefe lá diante de Faraó, e não lembra de José em nenhum momento? Não faz menção de José para Faraó em nenhum momento. Por que, pastor, esse silêncio? Por que ele não se lembrou de José? Escute, porque somente após 2 anos, primeira coisa, porque existe o tempo e o modo de Deus agir. Escute, existe o tempo e o modo de Deus agir, e nós, na qualidade de filhos, precisamos respeitar isso de nosso Pai. Amém? Rapaz, diminuiu o número de filhos. Que esse amém foi de 1/3 só. Vou repetir. Porque só depois de 2 anos? Porque existe o tempo e o modo de Deus para a nossa vida. E os filhos de Deus precisam respeitar isso da parte de seu Pai Celestial. Sim ou não, gente? Precisam respeitar isso, é muito importante. Segundo, porque somente após 2 anos? Escute, porque existe em Deus um processo de maturação. Existe em Deus um processo de maturação. Olha aqui para mim. Deus não é irresponsável. Quantas pessoas, infelizmente, já envergonharam o nome de Deus? Por quê, pastor? Não respeitaram o processo de maturação. Não respeitaram o processo que os conduz a uma maturidade. Pastor, por que Deus não colocou José lá a partir do 3º dia? Porque Deus não é irresponsável. Poderia vir algum amenzinho aí, por favor? Aleluia. Diga: existe um processo em Deus de maturação. Amém, queridos? Existe um processo de maturação em Deus. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos, nós vamos ficar murmurando. Por que ainda não aconteceu? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Terceiro, porque somente após 2 anos, número 3, porque Deus queria alguém que pudesse representá-lo bem na terra do Egito. Deus queria alguém que pudesse representá-lo muito bem na terra do Egito. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Deus aparece para Moisés lá no deserto e diz: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo.
Por isso eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Vem, pois, agora e eu te enviarei para que tu tires de lá o meu povo. Moisés, você sabe, argumenta, dá muitas desculpas. Aí chega um ponto que ele diz: olha, Senhor, eu sou pesado de línguas, eu não sei falar direito. Deus diz: tá bom, tu tens o teu irmão Arão, leva-o contigo, escute, leva-o contigo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Você sabe o que Deus estava dizendo, Moisés? Você vai me representar lá diante de Faraó. Aí você vai entender porque foi um processo de 40 anos para Moisés. Deus não queria enviar qualquer um lá para o Egito. Deus não queria enviar de qualquer maneira. Há um texto em Atos capítulo 7, versículo 25. Moisés um dia vai visitar os seus irmãos e ele vê que um egípcio está matando um hebreu. E ele se levanta contra aquele hebreu, o mata e o esconde na areia. E você sabe o que o texto diz? Que Moisés imaginava que seus irmãos iriam compreendê-lo, que ele queria os livrar por intermédio dele. Mas está escrito que eles não compreenderam, acabaram dedurando ele. Aí ele tem que fugir. Mas por que aconteceu desse jeito? Porque existe o tempo e o modo de Deus, porque existe um processo de maturação, porque Deus não quer enviar qualquer um e nem de qualquer jeito para representá-lo aonde Ele quer colocar aquela pessoa. Preste atenção nisso aqui, pastor. José, ele estava pronto para ser mordomo da casa de Potifar? Sim. Ele foi mordomo da casa de Potifar. Pastor, José estava pronto para ser líder dos prisioneiros de Faraó, lá no cárcere? Sim, ele se tornou líder. Mas José não estava pronto para ser ainda governador do Egito. Preste atenção nesta frase aqui. O trono estava pronto para José, mas José ainda não estava pronto para o trono. O trono do Egito já estava lá, gente, pronto, montado, bonitinho, esperando José. Mas havia um processo de maturação de Deus na vida daquele homem. Por quê? Ele iria representá-lo. Ele iria representá-lo lá. Então Deus não está querendo enviar qualquer um, Deus não está querendo fazer de qualquer jeito. Ele está dizendo: olha, você vai me representar. E para você me representar bem, eu tenho o meu tempo e o meu modo para você. Eu tenho um processo de maturação, um processo que vai te levar a uma maturidade, para você amadurecer e alcançar de fato aquilo que eu tenho para você, no tempo certo, da maneira certa. Eu posso ouvir um amém seu? Eu vou repetir esta frase para você não esquecer. O trono já estava pronto para José, mas José ainda não estava pronto para o trono. Quando você entende isso, e olha aqui para mim, eu falo isso aqui com muito amor e carinho. Talvez você já ouviu um monte de música, como eu já ouvi, cristã evangélica, que diz: se está demorando é porque Deus está caprichando. Me mostra isso na Bíblia. Se está demorando, Deus está caprichando, não é na bênção, está caprichando naquele que vai ter a bênção. Faz sentido assim para você agora? Porque parece, meu Deus do céu, parece que vai durar uma eternidade. Eu vou morrer e essa bênção não termina de aprontar. Não parece? Meu irmão, rapaz, eu estou ralando aqui, irmão. Quando é que essa bênção vem, meu Deus do céu? Aí você vai entender, Deus não está preparando a bênção com muito. Não. Deus está preparando aquele que vai receber a bênção, gente. Deus não estava preparando o trono para José. O trono já estava preparado. Entende isso? Já estava preparado o trono. Deus está preparando José para ele sentar naquele trono e representá-lo muito bem como homem de Deus.
Já estava tudo preparado, já estava pronto. Mas agora eu quero entrar numa outra parte. Tudo que você ouviu até agora é muito bonito, muito lindo. Sim ou não, gente? É da parte de Deus. Mas você sabia que José, nas Escrituras Sagradas, ele é nos apresentado como um tipo de Cristo? Você sabia que, você olhar para a Bíblia, você vai ver na história de José, na vida de José, muitas características que se assemelham à característica de Cristo. Porém, José não é padrão para Cristo, Cristo é padrão para José. Porque a Bíblia fala que as coisas que aconteceram antes eram apenas sombra daquilo que seria a realidade. Então a realidade é Cristo. O padrão é Cristo. Então Cristo é o nosso maior exemplo, é o nosso maior modelo. Então eu quero, em cima disso aqui que eu lhe falei, eu quero lhe apresentar agora algumas coisas a respeito de Cristo, que eu quero que você pegue isso aqui, porque é muito importante. Vou começar com Lucas capítulo 2, versículo 42. Lucas 2, 42, a respeito de Cristo, olha o que está escrito. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume da festa. Agora Lucas 2, 46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Agora pule para o capítulo 3, versículo de número 23. Olha o que está escrito. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Segura aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Com quantos anos Jesus subiu para Jerusalém? 12 anos. Com quantos anos Jesus começou o ministério? 30. Quantos anos se passaram? 18 anos. Gente, se alguém visse Jesus no templo com 12 anos, ouvindo, sentado no meio dos doutores, e fazendo perguntas difíceis, a ponto de deixar todos boquiabertos, meu Deus, rapaz, esse adolescente, isso é muito bom, isso tem um ministério muito grande. Isso é para ser o líder do start. Né? Meu Deus, isso tem uma capacidade muito grande. Vocês ouviram o nível de pergunta deles? Pega esse homem e já coloca aqui. E aí Deus diz, ainda não. Por que, Deus? Porque até para Jesus, enquanto esteve aqui na terra, valeu para ele também o tempo e o modo de Deus. Porque até para Jesus, quando esteve aqui na terra, funcionou para ele também o processo de maturação. Aí você vai ver que está escrito que quando Jesus, ele volta de Jerusalém, vai para Nazaré, está escrito que ele crescia em sabedoria, que ele crescia em conhecimento, que ele crescia em obediência. Então ele está respeitando o tempo, o modo de Deus, ele está crescendo nesse processo de maturação. Aí você vai ver Lucas dizendo que ele tinha cerca de 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Por que 30? Pesquisa que você vai descobrir, porque 30 anos era a idade, tipo assim, o limite para alguém ser considerado de fato alguém maduro, para iniciar um ministério e ter o respeito dos demais. Se Jesus começasse antes, ele iria começar, mas ele não seria digno de ser um mestre e ter seguidores, ter discípulos ao lado dele. Aí você vai entender esse processo de maturação da parte de Deus para a vida dele. E ele sabe esperar o tempo e o modo de Deus para a sua vida. Nós percebemos isso aqui claramente, queridos. Vou repetir essa frase aqui, escute. Até para Jesus, enquanto esteve aqui na terra, existiu o tempo e o modo de Deus. Até para Jesus foi preciso um tempo de maturação. Agora vamos mais adiante a respeito de Cristo ainda. João capítulo 6. Olha João capítulo 6, versículos 14 e 15. João 6, 14 e 15. Quando a multidão viu o milagre que Jesus tinha feito, começou a dizer, com certeza este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que a multidão estava com a ideia de pegá-lo à força para fazê-lo rei, voltou sozinho para o monte.
Olha aqui para mim. Preste atenção nesse texto aqui. Jesus faz um milagre. Aí a multidão fica assim. Ah, meu Deus. Esse é o profeta que havia de vir ao mundo. É para ele ser o nosso rei. Vamos pegá-lo à força e vamos constituí-lo. Vamos proclamá-lo como nosso rei. Jesus, sabendo disso, sai de fininho e vai para o monte. Mas pastor, se fosse eu, não ia perder uma oportunidade dessa, porque a multidão toda estava do lado dele, a multidão toda queria proclamá-lo como seu rei, mas Jesus não aceitou. Faça assim comigo, Jesus não aceitou. Aí você poderia dizer, pastor, mas por que Jesus não aceitou? Tempo e modo de Deus. Não me esqueça que aquele era o tempo e o modo dos homens. Eram os homens que estavam querendo fazer aquilo com Jesus, para Jesus. E se ele aceitasse aquilo, ele estaria negando o tempo e o modo de Deus para a sua vida. Deus havia reservado algo superior para Jesus Cristo. Assim como eu creio que Ele tem reservado coisas superiores para mim e para você. Caminhe comigo aqui para você entender. Quem já ouviu falar da geração Z? Levanta a mão bem alto. Quem já ouviu falar da geração Z? É a geração que está... Aquela que começou do 1994 a 2010. Essa geração, preste atenção no que eu vou lhe dizer, são aqueles que têm de 14 a 30 anos. É uma geração que tem uma íntima relação com a tecnologia. Esta geração tem qualidades, com toda certeza. Mas essa geração ela tem algo que é considerado um defeito, que eu quero mencionar aqui. Pastor, qual é o defeito, o ponto negativo dessa geração? O ponto negativo dessa geração é que ela cresceu em um contexto de gratificação instantânea. Tem que ser imediato, tem que ser rápido, tem que acontecer logo. Escute, com esse acesso imediato a informações, e entretenimento e produtos, a geração Z é conhecida como a geração da urgência, é conhecida como a geração que quer resposta rápida. Enquanto eu estava meditando diante do Senhor, preparando essa palavra, olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pega essa frase aí. Os que costumam andar em alta velocidade correm o sério risco de atropelar o tempo e o modo de Deus para as suas vidas. Vou repetir, para você não esquecer. Esqueça quem falou, mas não esqueça o que foi falado, que é da parte de Deus. Os que costumam andar em alta velocidade correm o sério risco de atropelar o tempo e o modo de Deus para as suas vidas. Escute, quantas pessoas estão lesionadas porque não respeitaram nem o tempo nem o modo de Deus. Quantas pessoas, pare para você refletir, quantas pessoas se auto-acidentaram, provocaram o acidente, porque não respeitaram, estavam andando em alta velocidade, tem que ser, tem que acontecer, e não, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero, senão não vai. Quantas pessoas já causaram um acidente e males para a sua própria vida? Queridos, isso aqui eu estou falando de uma forma, Deus conhece o meu coração de uma forma muito amorosa, mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar. Você quer ser bem-sucedido na vida? Respeite o tempo e o modo de Deus para a sua vida. Porque o maior beneficiado vai ser você. O maior beneficiado vai ser você. Não atropele aquilo que Deus planejou para você.
Jesus escolheu viver de acordo com o tempo e o modo de Deus. E Ele escolheu, ao escolher isso lhe trouxe resultados maravilhosos para a sua vida. E eu quero mencionar aqui 2 textos que eu acho tremendo. Eu quero mencionar 2 textos e eu estou chegando para a conclusão desta palavra. Eu quero mencionar o que está no Salmos capítulo 24, versículo do 7 ao 10. Imagine isso aqui como resultado. Isso aqui é resultado. Imagine os céus. Olhe lá para o céu, não olhe para a terra. Imagine os céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pastor, faz sentido agora para você? Quando a multidão queria proclamar Jesus como rei, ele sai de fininho. Tem algo maior esperando por mim lá em cima. Isso aqui é passageiro, isso aqui é trivial, estou deixando para trás. Eu estou buscando algo eterno, algo maior. Algo que eu não vou receber dos homens, eu vou receber do meu papai. Foi o papai que preparou essa festa para ele lá no céu, que preparou essa chegada triunfal. Escute o comentário que tem na Bíblia King James a respeito destes versículos de 10 a 7 é o seguinte: estes versículos eles falam profeticamente a respeito da ascensão de Cristo, falam a respeito da sua vida ou da vitória dele sobre a morte, sobre o pecado, e também fala do seu reino vindouro, quando sua soberania será reconhecida sobre toda a terra. Quando ela fala portas ou portais, relembra o regresso da arca de Deus para Jerusalém. Mas quando é a palavra aqui, Rachim, traduzida por frontões ou cabeças, está querendo dizer o seguinte: que os portões ergam as suas cabeças ao Rei da Glória, o vencedor. Que todos se ergam para receber o Rei da Glória, o vencedor. Agora eu quero que você fique de pé, que eu vou ler esse último texto aqui. Eu quero que você fique de pé. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Preste atenção, me acompanhe nesta leitura aí, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou falando para você de resultados de alguém que recebeu, porque decidiu respeitar o tempo e o modo de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu não entendo o que está acontecendo. Escute, na verdade a gente não precisa entender, a gente precisa confiar. Vou repetir. Então você diga: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Escute, não busque talvez agora uma resposta, escolha confiar. Eu não sei como José se comportou durante aqueles 2 anos lá na prisão. Não sei como ele se comportou. Eu não sei como você tem se comportado diante de um silêncio de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa:
o Deus a quem nós servimos, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, que nós vamos adorar o Senhor, mas escute. Assim como Cristo, não devemos nos contentar e nem nos conformar com nada além do tempo e do modo de Deus para as nossas vidas.